Nós vamos falar um pouquinho hoje, meditar um pouquinho ou pensar um pouco, como vocês queiram definir esse momento aqui, estudar, não deixa de ser um estudo da Sagrada Escritura também. 1 Coríntios 15, eu não vou citar diretamente nenhum versículo, mas eu vou falar deste texto hoje. 1 Coríntios 15 é um texto que nós lembramos muito por ocasião da morte de pessoas. Então, em todo o mundo, certamente na igreja luterana, esse texto foi muito usado nos últimos tempos. E aqui, eu não quero perder tempo discutindo se por causa da pandemia morreu mais gente, morreu menos gente, etc. Essas discussões infundadas que andaram surgindo aí nos últimos tempos, porque cada morte, para quem perde a pessoa, é terrível. Deixa as estatísticas para os matemáticos que vão ter que analisar isso. Humanamente falando, são anos atípicos. São anos em que uma doença que a gente não esperava veio como um terror de morte, digamos assim. E nos últimos anos nós estamos sentindo a morte mais presente nas nossas vidas. Ou não? A gente não falava tanto de morte 2 anos atrás, antes disso. A gente passou a falar muito mais de morte de 2 anos para cá. Agora a Covid parece já não ser mais uma condenação à morte. E graças a Deus por isso. Mas nós lembramos que no final de 2019, início de 2020, os primeiros que passaram pela doença chegaram a ser discriminados como alguém que tinha lepra na época de Jesus. Aquela pessoa teve Covid, não passa nem na rua dela. Assim foram tratadas as pessoas. Isso também foi desumano. Isso também não teve compaixão. Mas graças a Deus, parece que já passou também. Mas o fato é que desde o nascimento a morte nos rodeia. E a morte rodeia tudo que está vivo. Desde o menor vírus, inseto, passando pelos seres humanos, até o maior dos animais conhecidos. Pensem num elefante, na maior baleia que vocês possam pensar. Todos vão morrer. E mesmo aquilo que de fato não tem vida, também vai morrer. Também vai se acabar. As estrelas duram um tempo e se apagam. Assim o nosso universo também vai se apagar um dia. Quando Jesus Cristo vier na sua glória, para levar consigo todos os salvos e condenar os condenados, ali é o fim. Ali é a morte de tudo que existe. 1 Coríntios mostra Paulo falando da vida e não da morte. Acho que é um engano que a gente comete, porque o importante está ali depois daquele mais no versículo 20. Ele faz um pano de fundo para explicar o versículo 20, que é o que de fato interessa nesse texto. Ele está falando de uma vida que nunca terá fim. Uma vida depois da ressurreição do corpo. 1 Coríntios foi escrito por volta do ano 55, ou seja, cerca de 20 anos depois de Jesus ressuscitar e subir aos céus. Números redondos, eu estou arredondando aqui os números. Muitos já estavam criando divisões dentro da igreja, outros estavam abandonando a fé, outros ainda inventavam falsas teologias, como acontece até hoje em dia, com esse monte de gente dizendo que Deus fala diretamente com eles, e daí como eles não querem passar vergonha, eles... Não sei se isso também não é passar vergonha, né? Ficam falando em um monte de palavra que ninguém entende para dizer assim, eu sou espiritual, você não, mas eu entendo que Deus está falando comigo. Mentira, balela, conversa fiada. Lembre do apóstolo Paulo dizendo, havendo línguas, desaparecerão, um texto que a gente leu 2 semanas atrás. Doutrinas falsas, em nome de Jesus Cristo. E aí vão enganando muitas pessoas simples. Ou relaxadas, que não estudam a Escritura e daí acabam sendo enganadas por esses falsos profetas. Paulo recorda que o evangelho que ele anunciou deveria ser conhecido por eles. Como é que diz o versículo 2? A não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem nele.
Ele tem que fazer diferença na vida de vocês, está dizendo o apóstolo Paulo. A não ser que de fato não faz diferença nenhuma. Não faz muito tempo fui procurado por uma pessoa que queria certidões de batismo porque tinha sumido com as certidões de batismo que recebeu. E eu falei, tudo bem. Aí a pessoa falou assim, ó, só que eu quero que muda os padrinhos. Eu quero que tira 2 casais de padrinho, que eu não quero mais que sejam padrinhos dos meus filhos, e deixa só o outro casal. Aí eu tentei explicar, eu falei assim, ó, não é assim que funciona. Padrinho é padrinho. Você não pode voltar no tempo e chegar e tirar ele lá da frente da igreja onde ele estava. Ele esteve lá, é histórico, é um fato histórico. Essa pessoa nem esperou minha resposta, já disse assim, porque senão eu vou, e era outra igreja luterana, vou na outra igreja luterana, vou lá e vou pedir para batizar de novo porque eu quero outros padrinhos. Eu falei, eu fico muito triste que tudo que a gente conversou você não entendeu absolutamente nada. E nós passamos tempo falando do batismo, porque era esse o assunto. A pessoa acha que dá para mudar conforme a vontade dela. Hoje eu sou amigo desse, ele é padrinho dos meus filhos. Amanhã eu não sou mais, não quero mais. Não é assim que funciona. No caso da prática, e padrinho nem precisa no batismo. É uma boa prática, mas não é essencial. Se diz o apóstolo Paulo no versículo 2, que aquilo que eu ensinei a vocês, vocês de fato não creram. E ele está falando aqui da ressurreição. Paulo recorda o evangelho que ele tinha anunciado cerca de 5 anos antes. Porque se você pega o livro de Atos, o apóstolo Paulo passa em Corinto uns 5 anos antes. E ali ele prega, ali ele ensina. Agora ele estava relembrando o que eles pareciam que estavam esquecendo. Por isso é tão importante, gente, e por isso que eu insisto tanto, que a gente esteja presente nas coisas de Deus. A gente esquece. E quando a gente esquece, a gente vai ser enganado mais facilmente. Por isso que eu insisto tanto que a gente leia a Bíblia. E que se não entende, tem alguma dúvida, pergunta o pastor, estou aí para isso. Para tentar aprender com vocês, junto, a palavra de Deus. E eles estavam esquecendo. E o importante que ele tinha anunciado, e ele fala ali, a partir do primeiro versículo, ele vai descrevendo isso. Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, foi ressuscitado no 3º dia, apareceu a Pedro, depois a todos os apóstolos, depois a mais de 500 testemunhas, e muitas dessas testemunhas estavam vivas no ano 55. É isso que ele está dizendo, e muitas dessas pessoas estão aqui ainda hoje. Esse hoje é o ano 55, não é hoje 2020. É o apóstolo Paulo falando, essas pessoas que viram Jesus vivo, muitos deles podem falar que viram, porque estão aí ainda. Paulo afirma que Jesus, mesmo depois de ter ido ao céu, volta e chama ele para ser apóstolo. Vocês sabem dessa história no caminho para Damasco? Ele fala, eu também vi Jesus Cristo ressuscitado. Ele não está dependendo mais do testemunho dos outros, ele mesmo pode ser testemunha da ressurreição. E tudo que Deus fez, fez por misericórdia a cada um de nós e a todos os pecadores que ainda não estão em Cristo. Há uma pergunta para nós, que eu vou fazer para vocês, mas serve para mim também. É nisso que vocês creem? Esse é o Jesus que vocês creem? Vocês creem que Jesus morreu por vocês e perdoa os seus pecados com a sua morte? Vocês creem que Jesus foi ressuscitado e que por causa disso nós também seremos ressuscitados, nós que temos fé em Jesus? Tendo lembrado a história, Paulo fala às pessoas de Corinto, mas ele está falando para cada um de nós também. E Paulo está colocando a nossa fé em teste. Ele está fazendo com que nós mesmos reflitamos. É interessante esse texto que a Irene leu ali do versículo 11 em diante. É um exercício de lógica. Olha, se isso não aconteceu, isso também não é verdade. E se isso não é verdade, isso também não. E se isso também não é verdade, isso também não. E se isso tudo não é verdade, a fé que nós temos... E nós somos os mais infelizes dos seres humanos, porque a gente acredita numa coisa furada.
Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, conclui o apóstolo Paulo. Crer em Cristo é crer também que ele foi ressuscitado. Jesus não foi só uma pessoa especial que passou pelo mundo. Muitas religiões ensinam isso. Ensinam que Jesus é um ser iluminado, um espírito evoluído, uma pessoa especial, alguém que foi adotado pelo Pai para ser sacrificado. Não é esse o Jesus de verdade. O Jesus de verdade é o que morreu por nós e ressuscitou por nós. Ele é o Filho de Deus e é o próprio Deus junto com o Pai e o Espírito Santo. Quem não acredita que Cristo foi ressuscitado, notem bem, quem não acredita que Cristo foi ressuscitado não é cristão. Pode dizer que é, mas não é. É o mais infeliz dos seres humanos, porque está seguindo uma coisa que não vai levar para lugar nenhum. No início dessa mensagem, nós falamos de morte, e todos nós vamos morrer. Uns vão mais cedo, outros mais tarde, mas todos vamos. Todos vamos. Infelizmente, muita gente vai morrer mais de uma vez. Porque depois da morte física, vai passar por aquilo que Apocalipse chama de a segunda morte. Essa segunda morte é a condenação eterna, ver que tudo aquilo que Jesus fez, falou e tudo que os seus discípulos falaram era verdade, eu não criei e agora eu estou afastado de Cristo perpetuamente, sem a opção de ser salvo, sem a opção de morrer. Porque todos os condenados viverão para sempre na condenação. Isso é uma outra coisa que é contrário ao que algumas igrejas dizem por aí. Algumas igrejas dizem assim, não, se você for salvo, você vai para o céu. Agora, se você morrer, você desaparece. Isso chega a ser legal, né? Você vive do jeito que quer, a sua vida dá ser egoísta que você quiser, aí morreu, acabou. Lembra do videozinho que eu mandei para vocês? Acho que foi ontem, né? Com um bonequinho. É do Cláudio Duarte, aquela voz. Ele tem umas tiradas muito boas. A pessoa falou, não acredito em Jesus Cristo. Aliás, não acredito no diabo. É esse o teor do vídeo, né? Não acredito no diabo. Ele falou, pois é, não acredita? E aí morre, chega lá no inferno e fala assim, olha, mas eu não acreditava em você. E o diabo vai dizer assim, olha, a fé é critério para entrar no outro lado, aqui não precisa. A fé nos leva para junto de Jesus. A fé em Jesus nos leva para a vida eterna. Você que está ouvindo essa palavra hoje, você tem tempo de vida nesse mundo, Jesus está te convidando à vida eterna e nunca é tarde. Apresse-se, porque você não sabe quando, mas nunca é tarde. O Espírito Santo está te convidando todos os dias a você estar mais próximo de Cristo. Porque a verdade é que Cristo foi ressuscitado e isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Todos os mortos serão ressuscitados. Absolutamente todos os mortos. Quem pela fé, neste mundo, aí a gente lembra até o texto de Jeremias, escolham se vocês querem bênção ou maldição. Quem pela fé andou neste mundo com Jesus vai para a vida eterna, não tem a menor dúvida. A gente está nesse mundo já caminhando para a vida eterna, porque estamos em Cristo. Quem escolher andar sem Jesus neste mundo, crendo em seres humanos, em ídolos, esse vai ter que passar pela morte, como todos nós, mas passará também pela segunda morte. E hoje, Jesus está te convidando à vida, mais uma vez. Então, creia em Jesus, viva com Jesus, viva para Jesus. E além disso, leva essa mensagem para mais pessoas. Quanta gente está por aí perdida, desconsolada com essa doença ou com outras coisas.
Fale da esperança que está no seu coração. É o jeito mais fácil de testemunhar, falar da nossa fé. Não precisa palavras bonitas, difíceis. Fala de Jesus. E assim nós vamos ter o privilégio de salvar muitas pessoas. Que Deus nos abençoe. Amém. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guarde o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Ficamos de pé.